Então, boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Hoje eu estou aqui, né, para trabalhar um pouco sobre a curricularização da extensão. Então, meu nome é Andréia, sou enfermeira de formação, tenho especialização em saúde mental e atenção psicossocial. Meu mestrado eu fiz na área da educação e saúde, tenho licenciatura em biologia e fiz meu doutorado e pós-doc em ciências, né? Mais voltado na área da suicidologia. E aí hoje a gente vai discutir um pouco sobre a extensão, né? Sobre a curricularização da extensão e o quanto a gente precisa olhar para essa tríade, né, que existe dentro do ensino, da instituição de ensino superior, que é a pesquisa, ensino e extensão, né? E a extensão, ela vem como um processo acadêmico que ele deve ser construído e desenvolvido a partir das necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da sociedade. E aí, quando a gente fala dessas necessidades, tudo isso precisa estar em consonância com o PPC do curso, né? Então, não adianta nada eu elaborar um projeto muito maravilhoso se ele não está em consonância com o PPC, que é o projeto político-pedagógico do curso. E além disso tudo, esse processo acadêmico ele precisa estar esse processo ele precisa estar alinhado às políticas públicas. Por quê? Porque a extensão ela está muito vinculada nessa questão da formação cidadã, crítica, reflexiva do aluno e da comunidade na qual a gente vai prestar alguma atividade extensionista, né? A extensão, ela está dentro dessa tríade ensino, pesquisa e extensão, então, ela não é algo numa ilha, ela está junto, né, do ensino e da pesquisa, e tem a extensão. Ela tem a finalidade de dialogar e transformar a instituição de ensino superior e a sociedade. Dependendo do projeto que a gente executa dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade ou de um território, ele tem um poder transformador de mudança de visão, de mudança de estilo de vida, de mudança de desconstrução de estigmas, né? E aí a extensão ela vai potencializar o processo formativo do aluno, né? Por que que ela potencializa? Porque ela vai ampliar várias experiências, né? Quão é bacana a gente executar um projeto de extensão, seja ele qual for, um evento, uma consultoria, um projeto de extensão mesmo, igual o meu caso, né? Há 10 anos a gente executa um projeto de extensão que trabalha com a música e a reabilitação psicossocial de pessoas que têm transtornos mentais graves e que estão inseridas dentro dos centros de atenção psicossocial, os conhecidos como CAPs, né? E o quanto que a música, né, ela tem um poder transformador para a reabilitação psicossocial dessas pessoas que têm um transtorno mental grave. E aí, o quanto que o fato deles estarem nesse processo de reinserção amplia vários olhares em relação ao preconceito, ao estigma, né? A noção de que a loucura, entre aspas, ela precisa estar dentro dos manicômios. Então, tudo isso, com esse projeto de extensão, a gente consegue ampliar várias perspectivas dentro da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica, né? Também na extensão, a gente consegue circular e compartilhar conhecimento que é produzido no contexto do ensino e da pesquisa, e a gente consegue levar isso para a extensão, né? Estimula também a participação da comunidade externa na rotina e nas ações do ambiente acadêmico, né, da universidade. Então, a gente traz a comunidade para dentro da instituição de ensino. Então, isso é muito importante. E aqui eu trago alguns antecedentes históricos e fundamentos legais da inserção da extensão no currículo, né? Então, é importante que a gente retome lá na Constituição que a educação ela é direito de todos e é dever do Estado garantir a educação para todos, né? E é importante que a gente entenda que a extensão, o ensino e a pesquisa, eles precisam estar juntos, e isso é garantido lá no artigo 207.
Na LDD, e vocês já devem ter se debruçado nessa lei, né, ela reforça a concepção de currículo voltada à democratização do ensino e a práticas pedagógicas comprometidas com uma formação crítica, reflexiva e cidadã. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Que dentro dessa curricularização da pesquisa, do ensino e da extensão, é de extrema importância que as nossas práticas pedagógicas elas formem pessoas mais críticas, mais reflexivas, mais cidadãs, né? Isso é de extrema importância, né? Então, por isso que a extensão ela tem um potencial tão grande de mudança de cenário, né? Quando a gente leva isso para a comunidade. E aí, no artigo 43 da LBD, né, do inciso 7º, ela ressalta a extensão universitária como um objetivo da educação superior, incentivando a participação comunitária e a disseminação do conhecimento. E aí, quando a gente fala dessa participação da comunidade e a disseminação de conhecimento, essa dimensão de conhecimento, ela é via de mão dupla. Ao mesmo tempo que a gente leva, né, conhecimento, a gente adquire conhecimento daquele território que a gente está inserido, executando algum projeto de extensão, né? E lembrar que esse conhecimento ele precisa estar vinculado, né, ao ensino, à pesquisa, à tecnologia, porque hoje a gente usa tanto a tecnologia, né, as concepções das quais aquelas pessoas se fundamentam, né, a cultura delas, então a cultura também da instituição de ensino, então tudo isso é de extrema importância quando a gente fala da extensão universitária. E aí, de tempo em tempo, a gente tem a elaboração do Plano Nacional de Educação, né? E o Plano Nacional de Educação de 2001 a 2011, ele tornou obrigatória a extensão universitária, onde colocou como exigência 10% da carga horária dos cursos de graduação seja dedicada às ações extensionistas com a participação dos alunos. Então, lá desde 2001, a gente vem, né, existe um plano nacional que vem colocando essa obrigatoriedade de 10% da carga horária dos cursos. E aí, o desafio, né, consiste em quê? Integrar essas atividades dentro dessa tríade da pesquisa, do ensino e da extensão. Por quê? O que a gente vê muito no ambiente acadêmico? De uma exaltação, né, de uma glamourização, quando a gente fala da pesquisa, uma glamourização um pouco mais tímida no ensino e nenhuma glamourização quando a gente fala da extensão. E aí o quanto é importante a integração dessas três ferramentas que nos norteia, né, dentro do ambiente de ensino superior, que é a pesquisa, a extensão e o ensino. Né? E aí, quando a gente fala em integrar essas três atividades, já é difícil, né? E aí, quando a gente fala de articular essas demandas com o social, com a dinâmica curricular, com o contexto que estamos inseridos enquanto território, né? Como que isso também dificulta a participação ativa dos estudantes, também é algo que é difícil, porque muitas vezes o aluno, né, ele tem 1001 funções, além de ser estudante, né? Então, assim, o quanto que a gente ainda precisa olhar para essas coisas para a gente falar da curricularização. E é importante que no Plano Nacional de Educação de 2001 a 2011, eles retomam as diretrizes do FOR-PROEX, né? O que foi esse FOR-PROEX? Foi um encontro, foi um fórum, na verdade, né, de pró-reitores de extensão das instituições públicas de educação superior, onde essas pessoas se reuniram e reafirmaram a extensão como um processo acadêmico, educativo, cultural e científico que interage com a sociedade. E aí essas diretrizes, né, dentro que eles traçaram nesse fórum, eles colocaram como 5 Is, que eles falam, né, que são 5 pilares para que a gente consiga implementar a extensão dentro do processo acadêmico.
Interação dialógica, o que, que é isso, né? Como que a gente precisa intercambiar o conhecimento, saberes entre a universidade e a sociedade, interdisciplinaridade, interprofissionalidade, é um nomão grande, né? Diálogo entre diferentes áreas do conhecimento e práticas. Então, por exemplo, é fazer uma junção entre educação, a assistência social, a educação e a saúde, a educação e o judiciário, entendeu? Então, é como que a gente pode dialogar entre diferentes áreas, não só no meu mundo da educação, não só no meu mundo da saúde, né? Então, como que a gente precisa extrapolar esses diálogos? A indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, entendendo que a extensão ela é parte integrada da formação acadêmica e da produção de conhecimento dessa pessoa que está inserida nesse contexto, impacto na formação do estudante, então, com foco principal no protagonismo, porque a extensão é a gente colocar o aluno como protagonista, né, dentro da sua formação cidadã e também técnica, né, e o quanto que essa ação, ela pode gerar impacto e transformação social. Isso é fato, viu, gente? Isso é fato. Eu vou contar uma historinha aqui, né? Porque a minha vida, ela é permeada de histórias, né? Ações que geram mudanças reais na sociedade e na própria instituição da qual a gente está inserida enquanto instituição de ensino. Eu falo que o quanto o projeto, né, música e reabilitação psicossocial, ele traz transformação na vida das pessoas. Teve uma época que o CAPS estava num lugar, e aí a gente ia toda sexta-feira para fazer o projeto da música, né? Então, assim, as músicas quem escolhe são os usuários que estão em permanência dia no CAPS, então são aquelas pessoas que estão todos os dias no CAPS, né? Então a gente vai para lá, eu não sei tocar, não sei cantar, né? E a outra pessoa que está junto comigo é um professor da área de administração, que sabe cantar e sabe tocar, né? E aí, nós, nessas andanças ao CAPS, né, tinha um usuário, e nisso também eu acabo dando estágio no CAPS, né, enquanto curso técnico em enfermagem. E aí a gente estava lá, e tinha um paciente em crise bipolar, e ele fala, em um momento ele pede música de Zezé de Camargo e Luciano. Esse meu colega, o João Marcos, ele, na época, ele nem não tinha muito domínio para música sertaneja, né? Ele gosta muito de MPB e tudo. E aí eu falei, moço, nós vamos ter que aprender a cantar Zezé de Camargo, né? E aí nós começamos a cantar Zezé de Camargo, né? E tudo, porque esse paciente em crise queria Zezé de Camargo e Luciano. E aí, tá, eu olho para o lá, e aí antes disso, né? Todos os dias, quando eu, ou no estágio, ou lá no CAPS mesmo, no projeto de extensão, eu sempre via assim, fulano em mutismo. Aí isso incomodava muito, porque assim, em alguns quadros de esquizofrenia, o paciente ele tem esse comportamento, a gente chama isso de sintoma negativo, que é o mutismo, né? Como se a pessoa fosse muda. E aí sempre, nos relatórios, era mutismo, mutismo, mutismo. Eu tentava uma aproximação com ele, porque ele é flamenguista, e eu também sou, desde o ventre da minha mãe, né? Então, assim, ele vinha com a camiseta do Flamengo toda sexta-feira, e era a forma que eu tentava articular, às vezes, uma possibilidade de conversa com ele, mais nada. E aí, esse paciente em crise virou e falou assim: eu quero música de Zezé de Camargo. E eu falei, João, dedilha e vamos na música de Zezé de Camargo e Luciano, e seja lá o que for, né? Seja lá o que Deus quiser. E aí foi, ele começamos a cantar, e todo mundo ama, né? Música sertaneja e tudo. E aí eu olho para o lado, esse paciente, mutismo, né? Porque assim, é aquele que vive em mutismo, né? Às vezes a pessoa perde até o seu nome, né? E assim, o quanto até nisso muda-se a realidade, né? E aí eu olhei para o lado, falei, gente, será que eu estou tendo uma alucinação? Mas ele está cantando? Aí as meninas falaram assim, não, André, ele vive em mutismo, né? E aí eu falei, não, ele está cantando. Falei, João, meu filho, vamos pegar aqui uma letra de música e vamos cantar mais uma do Zezé de Camargo e Luciano. Eu olho para o lado ele cantando. E aí eu peguei e falei para as meninas assim, aqui era a referência dele, né? Porque o paciente em CAPS, todo paciente tem uma referência. Falei, fulana, ele tá cantando?
Ela falou, ah, não é possível, André. Eu falei, tá. Falei, João, essa semana você vai ensaiar Zezé de Camargo de cabo a rabo, que eu descobri uma forma de chegar até ele, que é Zezé de Camargo e Luciano. E foi. E João, Zezé de Camargo e Luciano, e aí eu chamei a referência dele, falei, olha lá, ó, tá vendo? Falei com elas, você vai falar para ele que você vai, porque eles geralmente o CAPS é um lugar de passagem, não é lugar para ficar, né? O paciente sai da crise, ele precisa reabilitar, ele vai reabilitar no CAPS e ser reinserido na sociedade. E aí eu virei e falei assim: fala com ele que você vai tirar a sexta-feira dele. Vamos ver o que, que sai disso. Porque eu acho que ele é apaixonado aqui na oficina, né? No projeto. E aí ela fez isso. Falou, fulano, é o seguinte, sexta-feira você não vai vir mais, porque você já tá melhor, e piriri, parará, né? Foi falando com ele, ele virou simplesmente falou assim, e a música? A partir disso, ele volta a falar. Então, olha para vocês verem o impacto de um projeto de extensão que às vezes você pensa assim, né? Porque muitas vezes as pessoas olham e pensam, ah, estão indo lá só para cantar. Porque, na verdade, nos faz bem, a música faz bem para qualquer pessoa. Pode ver, às vezes a gente tá triste em pôr uma música, né? A alegria vem. E aí, a partir disso, né, ele volta a falar. Então, você olha que mudança de realidade, né? Então, assim, o quanto quando eu falo lá do For ProEx, né, dessa mudança de cenário. E hoje, gente, eu vejo ele na rua com a camiseta do Flamengo, eu consigo bater papo com ele sobre o Flamengo, né? Então, assim, ele consegue me ensinar sobre o Flamengo. Então, o quanto a gente pode mudar vidas através dos projetos de extensão, né? E aí, dentro dessa perspectiva, né, do Plano Nacional de Educação de 2001 a 2011, também introduz a curricularização da extensão por meio de integralização de créditos, ou seja, tem determinados créditos em cada período para que o aluno consiga cumprir toda a carga horária, né, de extensão. E aí, o que, que acontece? Dentro desse plano, não foi possível cumprir com essa meta, devido a esse enrijecimento, muitas vezes, institucional, que existe também, faltava-se, na época, uma regulamentação clara a respeito da curricularização da extensão. E aí a gente parte para o Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, que mantém, dentro da mesma perspectiva, né, de 10% do total de crédito, então 10% do curso precisa estar atrelada aos créditos curriculares vinculada à extensão, né? E aí é importante que dentro desses 10%, que todas essas ações elas estejam atreladas a áreas de grande pertinência social. Então, hoje, quanta coisa a gente vê na nossa sociedade que uma ação de extensão poderia ajudar tanto. Pensem vocês nos seus territórios, né? Já pensando em projetos que vocês poderiam executar. Quanta coisa vocês poderiam fazer que teria uma pertinência social, né? E que articulando forças, o quanto vocês poderiam mudar cenário, mudar perspectiva daquela comunidade, daquele território em relação àquilo que vocês se propõem a fazer, né? Então, a curricularização ela vem através vem nesse sentido. E aí a lei que regulamenta é de 2018, né? Então é a lei ainda que vigora, né, dentro da extensão universitária no Brasil, e ela traz no seu artigo 3º que a extensão na educação superior brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político-educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a integração transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. Lembrar que essas 3 áreas elas precisam estar vinculadas, né? Pesquisa, ensino e extensão. E aí eu trago, né, dentro dessa perspectiva da normativa que se encontra em vigor, a curricularização ela provoca nas instituições de ensino superior a olhar, a revisar
as suas concepções e práticas de extensão, né? E olhar mesmo para quê? Para que outras formas de fazer extensão sejam implementadas, né? E que seja algo sistemático, inovador, que ultrapasse essa lógica restrita da formação exclusivamente profissional. Então, não, essa extensão eu preciso fazer porque eu preciso dos créditos. Ah, não, é porque eu preciso fazer porque é para me cumprir aquilo que precisa ser cumprido. Não, mas vão de coração aberto para que vocês possam propor algo inovador, algo que mude cenários, que mude território. Olha esse rapaz, né? De mutismo a cantor, né? Então, olha que transformação na vida dele. Porque, assim, o, a, a ferramenta de fala, ela nos move em vários sentidos. Imagina quão era difícil a vida dele viver dentro daquela perspectiva de mutismo, né? Porque é um mutismo externo, mas também é um mutismo interno. Não é só o mutismo da fala, mas um mutismo interior também, né? E o quanto isso mudou a vida dele. Hoje nem no CAPS ele vai mais. Então, olha, isso que é importante, né? E aí, dentro dessa proposta, né, em vigor, sai dessa noção de ações assistencialistas ou mercantilistas para uma demanda que a sociedade, demandas da sociedade e da dinâmica curricular. Então, como que eu atrelo, né? Como que eu preciso articular essas demandas com a sociedade e também com aquilo que está dentro do meu projeto político-pedagógico de curso. E aí é importante que nós temos alguns desafios para implementar a curricularização da extensão. Um deles é que houve, né, e a gente luta muito em relação a isso, a transformação da educação em mercadoria, como se tudo a gente tivesse que entregar um produto, né? O predomínio do academicismo e de práticas autoritárias nas universidades, ainda pouco preparadas para diálogo e troca de saberes com a sociedade. Se esse academicismo, né, e essas práticas autoritárias existe de professor com aluno, de instituição com a sociedade, é muito pior, né? Haja vista aí que nós estamos vendo quantas pessoas têm desistido de fazer mestrado, doutorado. Pós-doutorado é super tranquilo, né? Mas de mestrado, porque qualificação é mestrado e doutorado. Estão desistindo disso, né? Justamente por essas práticas autoritárias que existem dentro do ambiente acadêmico. E existe também dentro do curso de graduação, dentro do curso técnico, dentro de várias instituições de ensino, essa relação de poder, né? Outro desafio é como que as universidades, né, elas têm se organizado de forma departamental. Então, assim, acaba cada um tendo um departamento, e isso acaba fragmentando o conhecimento. E com a fragmentação do conhecimento, como é difícil a gente fazer essa tríade entre pesquisa, ensino e extensão. E aí acaba acontecendo alguns isolamentos de saber à sala de aula. Então, o departamento tal vai ficar responsável por isso. E cadê a articulação? Né? Quando a gente fala dentro de uma instituição dessa articulação ensino, pesquisa e extensão, eu não estou falando em departamento, né? Eu estou falando na junção de todos os saberes e competências para que a gente possa organizar o ensino, a pesquisa e a extensão. Outro desafio é a armadilha de um currículo rigidamente disciplinar e compartimentalizado, que ameaça a lógica de extensão, seu sentido epistemológico e sua essência crítica e interdisciplinar, né? O quanto que essa questão epistemológica pedagógica, ela vai interferir, né, nessa formação. Por quê? Porque ela vai trazer como que o professor compreende a origem e a construção do saber, e o quanto isso vai impactar na vida, né, do aluno. A fragilidade na formação docente para extensão. Então, por exemplo, pensem bem, de 2014 para cá que a gente pega mais afinco em relação à extensão, mas só em 2018 que tem uma lei, né? Então, por exemplo, eu me formei em 2005, então eu não tenho uma formação, lógico que eu busquei, né? Mas dentro da minha formação curricular, eu não tive extensão.
Por mais que a gente tinha práticas extensionistas, mas isso não era categorizado com extensão. Eu sempre fui uma defensora da extensão, né? Então acaba que como o professor ele não tem formação, e assim, a gente precisa ter muita humildade de falar que não sabe tudo, né? E é algo que às vezes, quando a gente fala dessa fragilidade, o ego de algumas pessoas podem ficar um pouco balançado, né? E assim, o quanto é importante eu dizer, eu não sei tudo, eu vou buscar entender, eu vou buscar conhecimento, né? Então, assim, acaba que essa não esse não conhecimento e essa não formação do docente para a extensão acaba tendo uma desvalorização das práticas extensionistas na carreira, né? E acaba também, gente, muitas vezes, pela glamorização que existe com a pesquisa, não, a extensão, né, a pesquisa vai me gerar um currículo mais robusto, né? E assim, o quanto a gente pode utilizar da extensão para fazer uma interface com a pesquisa, né? Então, assim, é importante que a gente entenda isso também. Precisamos também superar o isolamento universitário, que é promover a conexão com a realidade social e a articulação entre teoria e prática. Eu falo muito isso, gente. Eu jamais faria um mestrado ou um doutorado que não fosse mudar prática. Porque quantas pesquisas, quantos projetos de extensão que a gente tem que não muda, não tem uma articulação, né, com a realidade social. Eu não articulo a teoria e a prática com a realidade daquele território. Então, assim, a gente precisa pensar em situações que mudam, né, essa realidade, que tenham uma conexão com a realidade. Por exemplo, não adianta nada eu fazer um projeto de extensão que não é algo que está próximo àquelas pessoas que estão inseridas nele, né? Outra dificuldade, outro desafio, né? É como que a gente precisa entender, dentro dessa perspectiva interdisciplinar, integrar o conhecimento e realizar, tendo essa visão interdisciplinar, para quê? Para que a gente integre o conhecimento e diminua esse distanciamento entre as disciplinas, né? Então, é importante isso também, né? E, assim, sempre lembrar que o nosso foco, ele tem que estar ancorado nas dimensões éticas, estéticas, religiosas, políticas, econômicas e sociais, né? Hoje mesmo, quando a gente olha para a questão da saúde, que ter saúde é um bem-estar físico, mental, espiritual, social. Então, assim, por isso que aqui eu falo dentro dessas dimensões éticas, estéticas, religiosas, espirituais, né, políticas, econômicas e sociais. Tudo isso precisa estar vinculado, né, quando a gente pensa num projeto de extensão, né? Reconfiguração do papel da universidade, consequentemente dos projetos de curso, orientada por critérios epistemológicos e pedagógicos, e não por definições políticos administrativas meramente instrumentais, como se, por exemplo, vocês precisam cumprir 370 horas e precisa cumprir, né? A gente precisa ultrapassar essa noção, né? Eu acho que a gente ainda fica muito focado nisso, né? A gente não olha para essa dimensão do conhecimento, da mudança, né, da transformação que isso pode gerar naquele lugar que a gente vai implementar. Construção de uma concepção ampliada de currículo, estruturada a partir sempre da integração ensino, pesquisa e extensão, para além da justa posição de conteúdos ou disciplinas, possibilitando percursos formativos diversificados e articulados. O quanto é importante esses percursos formativos, né? Como que o aluno vai percorrer por todo esse período, né, por toda essa trajetória acadêmica entre pesquisa, ensino e extensão, de forma que esse percurso seja diversificado e articulado, né? E não apenas organizada em núcleo específico, em núcleo de formação geral, ou complementar em programas e projetos de extensão, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Aqui eu trouxe como que a gente, dentro aqui do IF Sul de Minas, a gente propõe, né? Quando a gente pensa num PPC, o quanto que a gente faz
cotidianamente uma avaliação e uma revisão dos projetos políticos pedagógicos, né? Projetos pedagógicos de curso. Por que que isso é importante? Para que imaginem quanta coisa muda dentro da educação, dentro do ensino, dentro da pesquisa, dentro da extensão. Então a gente sempre passa por essas elaborações contínuas e reflexivas em relação aos projetos pedagógicos de curso. Então, por exemplo, como que funciona? Geralmente, o núcleo docente estruturante, ele se reúne e fala, olha, gente, nós precisamos articular algumas mudanças aqui no PPC, né? E aí a gente reúne. A partir disso, a gente chama o colegiado do curso. Vamos apresentar para esse colegiado as mudanças propostas. É aprovado? É. No IEFSU de Minas, a gente tem várias câmeras técnicas, né? CADEM, que é uma câmara vinculada ao campus, CAMEM, que é vinculada ao IEFSU de Minas, o CEP, o CONSUP, que aí o CONSUP é o órgão máximo que vai definir se aquele projeto pedagógico ele pode ser aprovado ou não. Então, assim, há muita discussão para que chegue um curso para ser ofertado à sociedade. Então, tem muitas discussões, a gente retoma várias vezes. Às vezes vocês vão chegar, abrir uma página de um curso, eu vou tirar aqui porque tá me machucando a orelha, eu não sei por quê, viu? Só um momentinho. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Ah, é porque eu tô na outra aqui, e aí eu não vejo o sim, não vejo o joinha. Obrigada, gente. Então, assim, há muita discussão para até chegar à aprovação de um curso, né? Como que a gente desenvolve a curricularização da extensão? Novamente, reforço que 10% total da carga horária curricular estudantil precisa ser destinada às atividades de extensão. Então, as atividades de extensão, ela está dentro, né, do currículo do curso, e esse currículo, ele deve garantir sempre um diálogo entre, uma interação dialógica entre sociedade e academia. As questões complexas contemporâneas presentes no contexto social. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá, gente? Hoje, o que a gente tem visto muito na nossa sociedade? Violência contra a mulher, feminicídio, né? Então, um exemplo. Então, vamos desenvolver um projeto, né, dentro daquela comunidade a respeito da violência contra a mulher, para que a gente faça uma diminuição desses índices tão alarmantes em relação ao feminicídio e da violência contra a mulher. Então, é trazer alguns temas espinhosos e complexos para a extensão, né? A formação cidadã dos estudantes. Então, por exemplo, quando eu consigo levar os meus alunos para o projeto de extensão, porque assim, como esse projeto meu e do João, e hoje até tem um outro professor junto também, que toca e canta. Quando eu consigo levar aluno, o aluno, há uma desconstrução também, né, desse aluno em relação à saúde mental, aos CAPs, né, porque a gente sabe que ainda tem um preconceito muito grande para com essas pessoas, haja vista que nós estamos vivendo uma pandemia em relação à saúde mental, né, mas assim, o quanto a gente consegue mudar concepções, né. Outro ponto importante quando a gente vai desenvolver é essa questão da interdisciplinaridade e da interprofissionalidade, isso é extremamente importante, como eu posso juntar diversos setores e diversos atores para que a gente coloque essa curricularização em prática, e o quanto a curricularização, ela muda também o cenário da instituição de ensino superior. Eu vou mostrar aqui no final algumas imagens do projeto, né, de música e reabilitação psicossocial, o quanto que as nossas apresentações, quando elas são levadas tanto para o contexto educacional, quanto para o contexto da saúde, as pessoas mudam concepções, né? Então, o quanto isso é importante também. E aí, atividades de extensão e comunidade externa, né? O que a gente considera essas atividades de extensão? São ações que promovem uma interação direta
com a comunidade externa. Então, o quanto é importante que a atividade extensionista ela tenha essa interação, né? Por quê? E de extrema importância que essa articulação ela seja um processo importante para a formação dos estudantes que estão trabalhando dentro das atividades de extensão, né, com essa comunidade externa. Quais tipos, né, de atividades extensionistas a gente pode executar? Algum programa, algum projeto, cursos e oficinas, eventos, prestação de serviço como consultoria, por exemplo. Eu, por muitos anos, eu tinha um projeto de extensão de consultoria na área de saúde mental. Então, o que, que eu fazia? Eu levava a discussão, principalmente clínica assistencial, para o serviço de saúde mental em relação à questão da luta antimanicomial, né, do cuidado em liberdade e tudo mais. E aqui eu trago alguns exemplos de atividades curriculares de extensão. Duas aqui são de destaque, né? E a última é a minha, que não, né, é destaque para nós, enquanto executores, mas assim, essas duas atividades aqui, elas têm um papel importantíssimo dentro do IF Sul de Minas, que é o programa Expedição, que é um programa que eles atendem comunidades de 9 municípios com diversos projetos em diversas áreas. Então, geralmente, esse projeto ele acontece nas férias, então tem alunos envolvidos, professores, técnicos administrativos, e tem um papel importantíssimo dentro da nossa instituição. Um outro projeto que eu sou apaixonada, né, é esse centro de ecoterapia de Machado, que atende pacientes da região. Então, é um projeto lindo, que tem um impacto social gigantesco, principalmente para algumas situações, como o TEA, né, pessoas que têm o espectro autista, para pessoas que têm alguma deficiência física, né, também paralisias e tudo mais, a importância da ecoterapia. Então, esses dois projetos são projetos importantíssimos dentro da nossa instituição. E aí, aqui eu trago esse projeto, que a gente executa desde 2015, né, que é reinserção social, mas é música, hoje a gente trata como música, a música através do processo de reinserção psicossocial, que a gente utiliza, né, a música como ferramenta para essa reabilitação, para essa reinserção, na verdade. E aí esse projeto, a gente leva, né, essas pessoas que estão inseridas no CAPS para várias apresentações, e aí aqui teve uma vez que a gente conseguiu e a gente ia levá-los para São Paulo. Foram 2 projetos contemplados do Congresso Brasileiro de Saúde Mental. Não, foram mais, foram 4 ou 5 projetos, que era voltado para a música, e o nosso foi aprovado. E aí foi muito triste e frustrante, porque o que, que aconteceu? A gente organizou uma rifa para arrecadar dinheiro, eu consegui um tanto de quitanda, salgado para levar, porque a gente iria para São Paulo fazer uma apresentação. Antes de mandar o projeto, eu fiz uma reunião com os usuários, perguntei se eles tinham interesse, e eles ficaram, né, super empolgados, sair de Passos e ir para São Paulo para cantar, né? Porque é muito interessante isso. No momento que a gente faz a oficina no CAPS, é assim, ó, dizem que canta até de cabeça baixa. Quando é a apresentação, como que é, né, eu ser importante, eu estou ali como alguém importante, apresentando, cantando, então assim, é dignidade humana, né? E aí, só que infelizmente acabou não dando certo da gente ir para São Paulo, porque na época teve vários empecilhos, né? O reitor liberou o ônibus para a gente ir buscá-los, né? Nos pontos que eles já esperavam, mas enfim, né? Mas aí nós não desistimos, continuamos aí firme e fortes com o projeto, né? Então, esse é um projeto de extensão que a gente executa, e o meu desejo para todos vocês é que vocês realizem projetos significativos e bem construídos. E aqui foram as referências das quais eu utilizei. Eu já vou abrir para vocês, mas eu só vou colocar aqui para transmitir.
Eu vou partilhar o guia e depois eu paro a gravação e aí a gente abre para conversar, ok? Então vamos lá. Deixa eu achar ele aqui. Aqui. Então, aqui é o guia, né? A disciplina que eu vou tocar com vocês o semestre todo é Seminário Integrador, Extensão e Prática Docente 1. Aqui eu coloquei para vocês, né, a ementa da disciplina. Eu não sei se vocês viram, eu fiz um material de apoio, e até lá naquele material de apoio tem bastante ideias de projetos que vocês podem executar, né? Coloquei os objetivos e tudo. Coloquei aqui, né, como que a gente vai articular por semanas essa disciplina. Então, a unidade 1 vai do dia 31 até o dia 6, né? Na verdade, a disciplina está aberta desde o dia 17, né? Aí aqui o nosso primeiro encontro para falar sobre a curricularização. Então, não tem nenhuma atividade avaliativa nessa semana da dia 6, do dia 7 ao dia 13. A gente vai discutir o projeto, né? E aí eu deixei alguns materiais para que vocês possam se debruçar na leitura, até para ancorar a construção desses projetos. E aí nós vamos fazer um próximo encontro semana que vem para a gente discutir esse projeto ponto por ponto, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Uma coisa que eu quero que fique claro para vocês, né? Não desesperem, tá? Fiquem calmos, vai dar tudo certo. Vocês vão ver, eu vou dar passo a passo, não é nada mirabolante, né? Mas é só para que vocês tenham documentado, até para a gente fazer isso como uma atividade, o projeto construído, né? Então, semana que vem eu venho falar um pouco do projeto para vocês. Na próxima semana, na semana do 14 a 21, nós teremos novamente um encontro, mas aí é um encontro mais para a gente discutir mais um pouco do projeto, mas eu já quero ver alguma coisa desse projeto, nem que seja o tema, um rabisco, né? Ah, eu estou pensando, André, falar sobre isso. Alguma coisa tem que ter, né? Para que eu possa avaliar. E aí, depois, na semana do dia 21 ao dia 16, aí a construção, aí aqui, ó, 16/6. Nisso, gente, é a construção total do projeto, mas é importante que vocês, dentro dessa faixa aqui, né, de tempo, vocês já comecem a executar esses projetos, tá bom? Para que não fique tudo para a última hora. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o projeto, executar o projeto. Pode ser um projeto, pode ser uma palestra, pode ser uma oficina, pode ser um projeto mesmo, pode ser a construção de um material que vai ser aplicado para determinado público, né? Depois a gente pode até publicizar isso, mas é importante que vocês, de 21 do 4 a 16/6, já estejam movimentando para a construção desse projeto. Para construção, não, para execução desse projeto. Por quê? Porque, aí aqui, ó, aí, aqui do 21 a 16, nós não teremos encontro, mas vocês podem me mandar mensagem, né? Eu acho que vocês têm meu e-mail, pode me mandar e-mail, a gente vai conversando. Os tutores também, eu acho que eu estou num grupo dos tutores, os tutores podem me perguntar, eu estou à disposição para contribuir para que o processo fique mais fluido, menos penoso possível para vocês e para mim também, né? Que eu não quero ver ninguém sofrendo por conta disso, né? Então, assim, de 16 a 14/7 não tem nenhuma atividade, mas lembrando que vocês vão estar executando esses projetos. Eu coloquei para vocês entregarem o projeto final dia 16/6. Então, o projeto final, 16/6, vocês precisam me enviar, que vale os 45 pontos. Lembrando, gente, que vocês podem fazer esse trabalho até 6 pessoas. Então, vocês podem juntar aí entre vocês e fazer o projeto juntos, né? E a execução dele também. E aí, no dia 17/7, vocês irão me apresentar esses projetos. Então, é importante que dentro desse processo, vocês tirem fotos, façam, às vezes, algum registro dessas atividades, mas é importante ter fotos para que vocês apresentem para mim esses projetos. Eu não sei se a gente vai conseguir apresentar mesmo, marcar um dia só de apresentação, eu vou até ver isso com a Lívia, ou que vocês me mandem essas apresentações, por quê?
No final disso tudo, eu faço um relatório e anexo as fotos que vocês forem fazendo ao longo da execução do projeto, tá bom? Tem alguma dúvida do guia da disciplina? Não? Então, eu vou parar aqui a apresentação para que a gente possa conversar um pouco.